Agora vamos falar do procedimento de determinação da resistência dos tijolos à compressão, que é muito importante. O objetivo desse procedimento é verificar se a resistência à compressão dessa amostra e seus tijolos atendem às exigências das normas. Tá? Para isso é necessário uma máquina de ensaio à compressão. Essa máquina possivelmente vai estar disponível em algum tipo de laboratório de controle tecnológico, tá? Em algum instituto, alguma universidade, ou o grupo que estiver fabricando os tijolos pode comprar essa máquina, que talvez seja o mais adequado, tá? Que seria uma máquina de classe 2, supondo que o laboratório seja instalado na obra, ou uma máquina de classe 1, caso o laboratório esteja fora da obra. A máquina deve ser equipada com 2 pratos de apoio de aço, sendo articulado o que atua na face superior para que ele possa se ajustar ao corpo de prova. Se os pratos não conseguirem cobrir todo o corpo de prova, deve ser providenciada uma placa de aço monolítica, né, de 35 milímetros de espessura, para cargas de até 100 toneladas força, e deve ser colocada entre os pratos e o corpo de prova. Nem os pratos, nem as chapas de apoio devem apresentar desníveis superiores a 8 centésimos de milímetro para 400 milímetros. O equipamento deve ter um dispositivo capaz de distribuir de maneira uniforme as cargas no corpo de prova, de forma progressiva e sem choques. A máquina de ensaio à compressão deve possuir instrumentos que permitam a medida e leitura da carga máxima com uma aproximação de 2%. Nós também temos que ter um recipiente para a imersão dos tijolos, tá? Que é um recipiente que permite deixar os corpos de prova totalmente submersos em água durante no mínimo 6 horas antes de serem prensados, ou seja, os tijolos que vão ser prensados, né, para se determinar a resistência à compressão, eles devem ser prensados saturados por água. Quando esse tijolo ele está saturado, a resistência dele é um pouquinho menor do que a resistência seca, mas as normas determinam que a prensagem, o ensaio de resistência à compressão, seja feito dessa forma. A preparação dos corpos de prova, você tem que fazer o seguinte: nesses tijolos em que você cortou ao meio, tá? Deve-se molhar o tijolo e passar uma camada fina, em torno de 3 milímetros, de pasta de cimento, ou nata de cimento, que é cimento mais água simplesmente, na parte de cima de uma dessas metades. Em seguida, você deve encaixar a outra metade por cima, de modo que as faces cortadas fiquem em lados opostos. Deve-se então passar pasta de cimento nos contornos que ligam as duas metades, ou seja, calafetar com nata as laterais e a parte de dentro do furo do tijolo, de modo que não haja espaços entre os tijolos. A face de cima dos corpos de prova deve estar plana para a execução do ensaio. Isso pode ser conseguido de 2 formas: raspar com uma faca o ressalto que existe em cada furo do tijolo, tá? Ou fazer uma capa com pasta de cimento até a altura do ressalto. Uma observação: nós testamos 2 métodos e os resultados foram semelhantes, mas o primeiro método, que foi o de retirada do ressalto do tijolo, raspagem, tá? Ele se mostrou mais prático do que a execução do capeamento sobre o tijolo. Também nós testamos a preparação do corpo de prova inteiro, porém as resistências obtidas foram cerca de 10% menores do que os resultados obtidos pelo método especificado na norma 8492, norma brasileira, né, 8492 de 2012. E também a dispersão dos resultados foi maior no caso do ensaio do tijolo inteiro, tá? Ou seja, quando a gente
utilizou o ensaio do corpo de prova no meio tijolo, conforme a norma especifica, os valores variaram menos de resistência. Tá? Em seguida, deve-se aguardar a secagem dessa nata de colagem das duas metades do corpo de prova por no mínimo 12 horas. Em seguida, depois dessa secagem, deve-se deixar os corpos de prova submersos em um recipiente com água por no mínimo 6 horas. Os corpos de prova devem ser retirados da água logo antes do ensaio de resistência à compressão e enxugados superficialmente com um pano levemente umedecido. Deve-se tomar todas as medidas da face de trabalho do corpo de prova com exatidão de 1 milímetro. Tá? Em relação ao comprimento, por exemplo, tomar as duas medidas das faces de trabalho representativas do comprimento, na metade de cima e duas na metade de baixo. Recomenda-se não considerar o chanfro, tá? Trabalhar só com a parte interna, que é efetivamente a parte de trabalho do tijolo, a face de trabalho, a medida da face de trabalho, que é a que encosta no tijolo de cima. Calcular a média das medidas da parte de baixo e a média das medidas da parte de cima e pegar a menor dessas duas médias. Esse é um procedimento que nós adaptamos aí da NBR 8492 e da 8491 de 2012. Em relação à largura, tomar medida da face de trabalho representativa da largura na parte do tijolo que apresentou a menor média do comprimento, não considerando o chanfro. Em seguida, deve-se colocar o corpo de prova diretamente sobre o prato inferior da máquina de ensaio à compressão de forma centrada. Iniciar a aplicação da carga de maneira uniforme à razão de 500 newtons por segundo, também é equivalente a 50 kg força por segundo, ou 30 kN por minuto, ou 3 toneladas força por minuto. A carga deve ser elevada continuamente até que o corpo de prova rompa. Algumas notas também adaptadas da norma. Entendemos como ruptura o momento definido na carga máxima atingida do ensaio. O corpo de prova pode exibir trincas antes do ponto de ruptura, mas pode continuar resistindo ao acréscimo de cargas. A resistência de cada tijolo à compressão simples, estamos chamando aqui de R em MPa, é definida pela seguinte conta: R é igual a F dividido por C vezes L. Quais são aí essas variáveis? O que representam aí essas letras aí que a gente acabou de falar? F seria a carga máxima observada durante o ensaio, em newtons. C e L são o comprimento e a largura do corpo de prova em milímetros. E R, então, deve ser expresso em décimos de unidade, por exemplo, 2,1 MPa. Na conta acima, o C e o L são as medidas obtidas no corpo de prova que foi cortado ao meio, e não no tijolo inteiro. Isso, naturalmente, se a gente estiver considerando que o ensaio está sendo feito com o tijolo cortado no meio, tá? Que é o recomendado pela norma. Tá? Caso a gente esteja fazendo aí o ensaio com o tijolo inteiro, o C e o L seriam correspondentes ao tijolo inteiro, mas o recomendado é fazer conforme o procedimento descrito pela norma, ou seja, com as duas metades empilhadas, coladas uma por cima da outra. Tá? A resistência média dessa amostra em MPa é a média das resistências individuais dos corpos de prova e pode ser calculado dessa forma, né? Você pega a resistência de cada corpo de prova, soma elas e divide pela quantidade de corpos de prova. Bom, então, pessoal, em relação às regras para aceitação e rejeição dos lotes, em relação à resistência à compressão, esse critério, nós temos que observar as seguintes regras. Tá? Se a resistência média da amostra, se a resistência à compressão média da amostra for menor do que 2 MPa, deve-se rejeitar o lote.
Se for maior, verificar o próximo critério abaixo, tá? Então, se a resistência for menor do que 2 MPa, rejeitar o lote, e se for maior que 2 MPa, você prossegue para as outras verificações. Esse parâmetro aí de referência de 2 MPa é um parâmetro de referência mínimo, tá? Mínimo para alvenarias consideradas de vedação, que são essas normas brasileiras. No momento, você não tem uma norma brasileira que trate de resistência à compressão para alvenarias estruturais em blocos de solo-cimento. Então, o que nós fizemos no projeto SHS foi trabalhar com esse valor mínimo de 2 MPa e realizar o cálculo estrutural dessa alvenaria conforme normas que não são normas brasileiras, tá? Esse cálculo ele vai ser detalhado em uma aula específica, que é a aula de estruturas, tá certo? Então, existe uma limitação muito forte em relação a isso. Então, em relação às propostas da residência do SHS para cargas não sísmicas, tá? E dentro dos valores estabelecidos nos nossos memoriais de cálculo, esse valor de 2 MPa ele foi um valor satisfatório. Mas caso, por acaso, a comunidade precise de um tijolo de uma resistência maior, porque eventualmente a casa utilizada vai ser uma casa que vai demandar uma resistência maior do tijolo, ou os esforços de uma determinada região, por exemplo, um vento muito forte, ou algum tipo de carga sísmica, tá? Vai demandar um tijolo mais resistente, aí esse parâmetro não é mais 2 MPa, ele tem que ser ajustado caso a caso. Então, esse parâmetro de 2 MPa é esse parâmetro de referência para normas de alvenaria de vedação brasileiras e que nós também estamos adotando para a residência do SHS e para cargas convencionais, porque uma residência de até 2 pavimentos, com os detalhes construtivos que nós projetamos na residência proposta, ela está dentro dessa faixa de 2 MPa, certo? Caso a resistência média da amostra, então, seja menor do que 2 MPa, deve-se automaticamente rejeitar o lote. Por outro lado, se essa resistência for maior do que 2 MPa do lote, deve-se continuar as verificações, tá? Se mais da metade dos tijolos apresentar resistência menor do que 1,7 MPa, deve-se rejeitar o lote. Caso todos os tijolos apresentem resistência maior do que 1,7 MPa, deve-se aceitar o lote, levando em consideração que a resistência média já atingiu um valor maior do que 2 MPa, certo? Caso menos da metade apresente resistência menor do que 1,7 MPa, então deve-se retirar uma nova amostra com o tamanho do dobro da anterior. Então, vamos a um exemplo. Se você tiver um lote com 63 mil tijolos, essa amostra seria de 16 tijolos, como já visto anteriormente, 11 seriam aqueles destinados ao ensaio de resistência à compressão, né, que representam 70% da amostra. Se a média deles de resistência for menor do que 2 MPa, o lote tem que ser rejeitado de cara. Se a média for maior do que 2 MPa, se a gente tiver mais de 50% da amostra, ou seja, 5 tijolos, né? 50% de 11 dá 5,5. Então, se mais de 5 tijolos apresentarem resistências inferiores do que 1,7 MPa, esse lote seria rejeitado. Porém, se esses 11 tijolos, todos eles apresentarem uma resistência maior do que 1,7 MPa, esse lote seria aceito. Se até 5 tijolos desses 11 apresentarem resistência menor do que 1,7 MPa, deve-se retirar então
uma nova amostra com 2 vezes 11, ou seja, 22 tijolos, tá? Bom, se essa resistência média da nova amostra for menor do que 2 MPa, ou se o valor de pelo menos um desses tijolos for menor do que 1,7 MPa, deve-se rejeitar o lote. Caso contrário, deve-se aceitar o lote, tá bom? Bom, por último, em relação ao procedimento para o teste de absorção de água, o objetivo desse ensaio é verificar se a absorção de água da amostra e dos seus tijolos atende às exigências especificadas pelas normas, tá? Os equipamentos para isso são balança de 10 kg, com uma capacidade de resolução de 1 grama, pelo menos, uma estufa capaz de manter a temperatura entre 105 e 110 graus Celsius, e um recipiente que permita deixar os corpos de prova totalmente imersos em água por pelo menos 24 horas. Tá? Como realizar então esse ensaio? Dentre os tijolos da amostra total, separar os que são utilizados para ensaios de absorção, ou seja, aqueles 30% dos tijolos da amostra. E secar em estufa inicialmente esses tijolos numa temperatura entre 105 e 110 graus Celsius, até que a massa desses tijolos esteja constante, tá? Fique constante. Acredita-se que em torno de 24 horas desses tijolos em estufa sejam suficientes para isso. Em seguida, deve-se medir a massa seca dos tijolos, que nós estamos chamando aqui de M1, em gramas, de cada corpo de prova retirado da estufa. Na sequência, deixar esfriar esses corpos de prova e colocar os corpos de prova num recipiente com água, de forma que fiquem totalmente submersos por 24 horas. Após 24 horas, deve-se retirar os corpos de prova da água, enxugar com um pano úmido e pesar antes de passar 3 minutos. Essa então seria a massa do corpo de prova saturado, que nós estamos chamando aqui de M2, também medida em gramas. Tá? A absorção de cada tijolo, aqui expressa pela letra A em percentual, é definida pela seguinte conta: a massa do tijolo saturado, M2, menos a massa do tijolo seco, dividido pela massa do tijolo seco, vezes 100, certo? Então, a pessoa vai calcular a absorção de cada tijolo, tá? A média dos valores de absorção consiste em você somar as absorções calculadas para cada tijolo e dividir pelo número de tijolos que compõem a amostra, tá? Então, por fim, pessoal, em relação aos testes de absorção da água, as regras de aceitação e rejeição desses lotes são as seguintes, tá? Se a absorção de água da amostra, então, for maior do que 20%, deve-se rejeitar o lote. Se por acaso essa absorção média for menor do que 20%, deve-se verificar o próximo critério a seguir, tá? Se mais da metade dos tijolos da amostra apresentarem uma absorção maior do que 20%, deve-se rejeitar o lote. Caso todos os tijolos representem uma absorção menor do que 22%, levando em consideração que a absorção da água média da amostra foi menor do que 20%, então deve-se aceitar o lote. Por outro lado, caso menos da metade dos tijolos da amostra apresente uma absorção maior do que 22%, pode-se retirar uma nova amostra com o tamanho do dobro da anterior. Vamos ver então o exemplo. Se o nosso lote com 63 mil tijolos, com aquela amostra inicial de 16 tijolos, dos quais 5 serão ensaiados para absorção, tá? Se a média desses 5, da absorção desses 5, for maior do que 20%, o lote seria rejeitado de cara. Por outro lado, se essa média for menor do que 20%, deve-se verificar alguns itens complementares. Se mais de 2 tijolos, ou seja, 50% de 5 tijolos representa 2,5 tijolos, tá? Então,
Se mais de 2 tijolos apresentarem uma absorção maior do que 22%, esse lote seria rejeitado. Se, por outro lado, todos os tijolos dessa amostra apresentarem uma absorção menor do que 22%, levando em consideração que a média dela já estaria dentro dos 20%, tá? Esse lote seria aceito. Se, por outro lado, até 2 tijolos apresentarem uma absorção maior do que 22%, deve-se retirar uma nova amostra com 2 vezes 5, ou seja, o dobro do tamanho da amostra inicial, com 10 tijolos. E se por acaso essa absorção média da amostra nova for maior do que 20%, ou um valor individual dessa amostra seja maior do que 22%, deve-se então rejeitar o lote. Caso contrário, deve-se aceitar o lote. Tá legal? Bom, pessoal, espero que tenha sido útil esse módulo. Esse módulo é um módulo muito importante, tá? Que trata de como fabricar o tijolo e como verificar se o tijolo atende os padrões adequados para ser empregado na construção, tá bom? Obrigado e até a próxima aula.